Nós vamos falar para você nessa noite a respeito, poderíamos assim dizer, voltando ao primeiro amor. Se vamos voltar, só podemos voltar para alguma coisa que já vivemos, já tivemos, já esteve nas nossas mãos, voltar ao lugar de onde saímos, e eu queria realmente que você pudesse pensar sobre isso. Eu quero primeiro pensar nesse primeiro amor, ou neste amor de pessoas, para pessoas. Eu acho que nada melhor para a gente exemplificar aquele amor, assim, quando você conheceu a pessoa amada. Se você está com a pessoa amada aí do seu lado, dá uma olhadinha para ela. Mas olha bem nos olhos. Se você já está com uns 30, 40 anos de casado, tem alguns até evitando olhar nos olhos. Ai, para quê? Entendeu? Mas se você está com uns 30, 40 anos casado, bem resolvido, você tem o maior prazer em continuar olhando nos olhos do teu amado ou da tua amada, amém? Olha, tadinho dos casadinhos recentes. Ó, a minha filha, né? Só um mês. Nem isso ainda, né? Está chegando. Agora imagina que ela vai acreditar que com 30, 40 anos vocês querem olhar nos olhos e continuar dizendo, eu te amo. Com esse amém aí que vocês disseram, é difícil dos mais novinhos acreditar. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você lembra quando você recebia a carta? Você talvez esteja aí com o amado, aguardando o casamento. Nossa, não vê a hora. Tudo é sonhos, tudo é beleza. Você lembra que o coração batia? Lembra que a mão suava? O telefone tocava? E você ficava assim, desesperada, cheia de amor. Quanta emoção e quanto amor quando isso acontecia. Mas eu quero falar para você que depois de muitos anos de casado, talvez você não tenha uma emoção tão grande, ou quem sabe até pouca emoção. Mas isso não quer dizer que você tenha menos amor de que quando você realmente conheceu essa pessoa e passou a andar com ela e firmar a sua vida ao lado dela. Por quê? Porque realmente a gente vai amadurecendo esse sentimento. É lógico que ele precisa ser cultivado. Se ele não for cultivado, ele vai apagar. E nós precisamos cultivá-los ainda com coisas, às vezes, pequenas coisas que nós vamos deixando de lado. Mas o amor, ele não depende de sentimentos. Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais o tempo passa, mais profundo ele vai ficando. Talvez não tenha toda aquela emoção. Talvez, mas vai ter uma alegria imensa. E se você ficar com seus 30 anos de casado, 20, 40, 50, sem nenhuma manifestação desse carinho, sem nenhuma manifestação visível que esse amor existe, vai ficar faltando alguma coisa nesse relacionamento. Não que você não ame. Mas deixa eu te falar uma coisa. Amor, ele não é sentimento. Amor é mandamento. Então, quando você compreender isso, você vai entender tanto na tua vida física, sabe? Porque se você for continuar casado, se vamos continuar casados pelo amor como um sentimento, pela emoção deste amor, você vai ver que você vai descasar logo em seguida. Qualquer casal que está aqui, olha, se tiver um ser que não seja assim, me avise. Se tiver alguém que fala, não, no meu caso não, sempre foi muito amor, muito sentimento, muita emoção, está fazendo 40 anos e quando eu abro a cartinha, parece que meu coração vem pela boca, parece até que eu vou infartar. Se tiver alguém, fique de pé e nos conte como que isso acontece depois de tantos anos. A emoção, ela não existe desse jeito. Por quê? Porque você começa a entender que amor não é sentimento, é mandamento. E você começa a entender que quando te faltar esse amor humano, terreno, você vai buscar em Deus, que Deus é amor. E Ele vai derramar esse amor no nosso coração através do seu Espírito Santo. E na vida cristã, você vai continuar amando a Deus. Talvez você lembre nessa noite, no momento que você converteu. Ou nos primeiros anos, ou nos primeiros meses que você chegava aqui nessa casa, ainda que nem apelo tivesse sido feito, você estava correndo aqui na frente, porque você queria extravasar o teu amor para com Deus. A tua paixão. Mas passaram-se o tempo, talvez você não faça isso mais. Mas não necessariamente quer dizer que você esteja amando menos a Deus. Talvez não tenha mais toda a emoção, mas você compreendeu
que servir a Deus, amar a Deus não é pela emoção, não é pelo que você sente ou deixa de sentir, mas é pela fé. E nós vamos andar pela fé, sentindo ou não sentindo, com vontade ou sem vontade, mas por aquilo que você crê, você vai poder continuar amando a Deus de todo o teu coração. Amém? Nós não podemos jamais perder essa chama. E eu quero que você possa então abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo de número 2. E eu quero então ler aquilo que o Senhor falou à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda na mão no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança e suportaste a prova por causa do meu nome, e não te deixasse esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caísse, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que é esse amor? Esse primeiro amor? Eu não quero colocar ele na ordem cronológica, mas muito mais no sentido de intensidade, de um amor maior, de amor principal, de amor que é tudo. É um fogo no nosso íntimo, com tamanha intensidade, que esse amor vai colocar Jesus acima de tudo e acima de todos. É esse amor que você vai compreender quando Jesus diz que aquele que não negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Este amor que você vai compreender quando Jesus diz que nós não devemos amar o pai e a mãe mais do que ele. Ou seja, nada nesta vida ou coisa alguma em nós pode ser devotado no nosso coração de que um amor maior do que o nosso Jesus. Esse é o maior amor. E nesse amar pai e mãe, não quero aqui te dizer e que traga base para você não honrar o seu pai e a sua mãe, porque Deus não quebra os seus princípios. A palavra de Deus diz que aquele que honra pai e mãe, os seus dias, os seus anos vão ser acrescentados sobre a terra. Então não é, eu estou amando Jesus muito mais que a minha mãe, que o meu pai, eu vou para a igreja, quando eu chego eu ponho a boca neles, eu chamo eles de endemoniado e digo que eles vão para o inferno ainda. E eles não querem que eu sirva a Jesus, eu não estou nem aí, não é isso não. É de que quando este amor pelas pessoas hão de te separar, ou realmente te distanciar no sentido de fazer você romper a sua fé, porque você continua podendo andar em fé, mesmo que você possa estar passando por essas lutas dentro da sua casa, orando, jejuando para que os seus pais possam converter, tendo grande amor por eles, para quando você chegar em casa, ainda que eles possam te maltratar pela atitude de você ter vindo à casa de Deus, mas você buscando esse amor de Deus, entendeu? Mas eu quero falar para você que é esse amor que vai mais além. Teve uma família, muitos anos atrás, mas lá no tempo dos avivalistas, mas é que Deus está fazendo isso nos nossos dias. Há pouco tempo vocês viram os vídeos daqueles homens sendo decapitados, então a perseguição existe, ela é real, ela é atual. Mas eu quero falar da história de um homem, onde ele foi incitado a negar a sua fé. E aqueles homens que o pegaram e começaram a maltratar, já estavam com ele um tempo, e eles falaram então para ele: nega a sua fé, nega esse amor a Jesus, porque senão nós te matamos. E ele continuou afirmando a sua fé e o seu amor para Jesus. Então eles pensaram em uma maneira de fazê-lo negar. E eles então buscaram a esposa e os 11 filhos. E eles então foram pedindo para que cada filho olhasse o rosto do seu pai e falassem, eles eram obrigados a falar a seu pai: pai, fica conosco, fica conosco. E só tinha uma maneira dele ficar com aquela família, só tinha uma maneira dele permanecer com a sua esposa e com os seus filhos. E não houve um convencimento até que eles colocaram a esposa na frente dele. E quando a esposa chegou na frente dele e fez esse pedido, não sei se com certeza debaixo até mesmo da imposição que ela estava recebendo, que deveria de assim fazer, e quando ela pede para ficar com eles, ele fala:
Se a questão em jogo não fosse me separar de Jesus para todo sempre e deixá-lo de amá-lo, eu ficaria com vocês. Mas neste caso, preciso ficar com Ele. Isso é este amor que Deus, esse é o primeiro amor, esse amor de paixão, de chama ardente, esse amor sim que vai fazer você considerar tudo maior e melhor na tua vida, desde que esteja ligado a Ele e com Ele. Você vai amar a sua família, nós devemos amar a nossa família, nós devemos honrar a nossa família, mas você vai entender que não tem nada. E onde está o teu coração nesta noite? Porque aonde estiver o teu tesouro, aonde estiver a verdadeira importância das coisas para você, aí vai estar o teu coração. Nessa noite você poderia passar por um teste desse, diante da presença do Senhor, e você realmente entenderia de que você ama e que Jesus é verdadeiramente o teu primeiro amor, ou Jesus é o teu amor maior. Às vezes, gente, nós nos enganamos, achando que a igreja de Éfeso esfriou o seu amor para com Deus e então não o servia mais. Muitas das vezes eu li essa carta entendendo assim: se eles abandonaram o amor por Deus, então eles não estão mais servindo a Deus. Eles esfriaram, mas não foi isso. Mas sim, essa falta de amor foi, de uma certa maneira, o início de tudo aquilo que estava acontecendo com eles. Mas lembre-se que Paulo disse que é possível o homem entregar o corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso adianta. Então tem algumas pessoas que darão toda a sua fortuna aos pobres, eles poderão dar até o seu corpo para ser queimado, mas isso não tem nada a ver com amor ao Senhor Jesus. Isso não tem nada a ver com renúncia e entrega ao Senhor Jesus. Mas nós, com certeza, quando nós vemos alguém dando a sua fortuna, quando nós vemos alguém disposto a morrer, mas quantas pessoas fazem isso? Às vezes, até mesmo dizendo, está fazendo isso em nome de Deus, sem ter o verdadeiro amor a Deus. O seu intuito, o seu objetivo é uma outra coisa. Então, nós vemos que aquela igreja, ela vai sendo elogiada. Olha que interessante. E ela recebe alguns elogios. E os elogios, alguns deles são: ela é uma igreja que ela tem labor e perseverança. Ela não suportava a heresia. Aliás, esse foi um dos casos que aconteceu ali muito forte. Era uma igreja que ela reconhecia que existiam os apóstolos que diziam ser e eles eram mentirosos. Ela era uma igreja bem doutrinada, ela tinha uma doutrina muito séria, muito correta dentro da palavra de Deus, mas faltou a ela aquilo que é o essencial, junto dessa doutrina, o amor a Deus. E às vezes nós vamos servindo a Deus apenas por legalismo. Sabe uma coisa que não é amor teu em servir a Deus? E eu servi a Deus um dia, algum tempo, sem conhecer o amor dele, o verdadeiro amor dele. Às vezes você está aqui nessa noite e você está servindo a Deus só com medo de morrer e ir para o inferno. Isso não é o amor de Deus. Isso não é a compreensão real do amor de Deus sobre o teu coração. Porque nós já vamos ver qual é o propósito, qual é a realidade desse amor e quando esse amor se manifesta em nós, a atitude do nosso coração. Ela perseverava, essa igreja suportava a prova por causa do nome de Jesus. E ela era uma igreja que não esmoreceu, ou seja, permaneceu firme. Mas só que tinha uma coisa: ele, Jesus, ele já não era mais o primeiro amor entre eles. Apesar de tudo isso, dela perseverar, dela continuar servindo, dela estar reunida como igreja, dela representar a igreja, ela não tinha mais Jesus como o primeiro, como o essencial, como tudo. E muitas das vezes nós cantamos: Jesus, tu és tudo para mim. Ele é. Se ele é tudo para mim, se ele é tudo para você, isso significa que ele é Senhor, que ele é dono, e que a vontade dele pode ser feita de maneira plena. E seja lá qual for a vontade dele sobre a tua vida, você aceitará e terá alegria em viver essa vontade. Mas muitas das vezes, queridos, nós temos feito o que precisa ser feito.
Mas às vezes nós vamos abrindo a mão de algo e vamos abrindo a mão de fazer com excelência. E nesse abrir a mão de fazer com excelência, nós vamos elegendo outras coisas que vão tomando o lugar de Jesus. Vamos fazendo do jeito que fique bom. Aí você pergunta e até você responde. E aí, como é que ficou? Ah, estava bom. E muitas das vezes nós esquecemos que o inimigo do bom, que o inimigo do excelente é o bom. E que Deus não nos chamou apenas para fazer de maneira bem feita, mas Ele nos chamou para que possamos fazer com espírito de excelência. Aquele espírito que estava sobre Daniel. Aquele espírito que estava sobre o José. Então, às vezes nós fazemos, sabe, quando o amor vai esfriando, quando ele já não é mais o primeiro amor, até a vida da igreja vai se tornando cansativa, e você vai poder nessa noite deixar o Espírito Santo de Deus revelar para você, se você não vem esfriando nesse amor. Você está aí, você vem no Tadel, mas você vem no Tadel e a tua família ouve você dizer, ai, Tadel hoje. Quarta-feira você acorda em casa, talvez você seja anfitrião, ou até um líder de célula, e a tua família ouve você dizer, não acredito, célula, mais uma reunião. E num domingo frio como esse, talvez você seja tentado a dizer, meu Deus, que vontade de ficar em casa embaixo das cobertas. Mas eu tenho que ir. A religião me chama a isso. E muitas das vezes você vai fazendo isso de uma maneira como a gente chama no piloto automático, só porque precisa fazer. Sem graça, sem óleo, sem unção, sem alegria, sem realmente saber, fazendo isso, crendo que Jesus é o teu amor maior. Às vezes você vai pensar, orar, ai que sono, que preguiça, para que orar? Mas aí você ora, não porque Jesus seja o teu amor maior, não porque Jesus seja o teu primeiro amor, mas você ora, e aí hoje você talvez possa, eu vou chegar em casa, vou dar uma orada, que tinha tanta gente lá com problema de morte, eu vou orar para ver se o Senhor vai, eu não sei se eu tinha, mas já vou fazer uma oração para ficar livre. Então você ora para que o mal não te alcance, para que as bênçãos cheguem a ti. Não é porque o teu coração está fervendo de amor por Jesus. Muitas das vezes você vai ler a Bíblia, e você vai ler a Bíblia não porque você esteja apaixonada por esta palavra, não porque esta palavra realmente é o teu alimento, não porque isso aqui é comida para você, não porque você realmente tem entendido que o Senhor manda você ler e meditar nela de dia e de noite, mas porque talvez no final do ano, 31 de dezembro, você esteja pensando em passar na igreja, que você não quer ir para a praia, não quer ir para lugar nenhum, e desejou, aqui vai ser o melhor lugar de eu estar, mas se eu não ler a Bíblia, o pastor vai perguntar, bem naquele dia 31. Então, vou dar um jeito de ler porcamente, que pelo menos quando perguntar, eu estou dentro dos que leram a Bíblia. Senão, nem vou poder ir no culto, para não passar vergonha. Então, às vezes, querido, nós vamos fazendo as coisas para Deus. Nós não as deixamos de fazer, mas o modo como as fazemos não demonstra que Jesus é o nosso amor maior. E a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor, os seus mandamentos, eles não são pesados. Em 1 João 5, versículo 3, diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são completa, e os seus mandamentos não são pesados. Meia dúzia talvez saiba disso, e falou não ser pesado. Sabe quando os mandamentos de Deus começaram a se tornar peso para você? Quando a obra de Deus começar a ser enfadonha, e que você está sentindo que parece que ela está sugando as tuas forças, e que tem alguma coisa acontecendo, e a alegria já não está mais em servir a Deus, pode observar diante de Deus, você vai precisar ser tocada pela chama do primeiro amor, você vai precisar ser tocado pela presença do Espírito, porque você está fazendo na tua carne, na tua vontade, na força do braço, do teu jeito, porque quando fazemos debaixo deste amor, debaixo dessa unção, deste poder do Senhor, leve a obra do Senhor. Você faz além. Você te pediram para andar uma milha, você está tão feliz, você está tão grata, você está amando tanto a Jesus e amando tantos irmãos, que em vez de andar uma milha, você anda 2. Você vai além do que foi pedido neste amor que está em ti.
Mas Jesus, depois de elogiar essa igreja, ele faz uma advertência, ele fala para a igreja, mas eu tenho uma coisa contra ti, igreja. Ele acabou de elogiar, gente, por isso que eu digo, essa igreja estava andando nessa direção. Ele não falou, há muitos anos atrás, vocês faziam isso, isso, isso. Não, vocês fazem isso, igreja. Só que tem uma coisa, eu tenho uma coisa contra ti, igreja. E o que eu tenho contra ti é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, quando nós abandonamos o nosso primeiro amor, é só você lembrar quando você começou. E a Bíblia diz em Mateus 13, 45 a 46, o que nós fazemos e o que fizemos quando descobrimos o reino dos céus. Queremos compartilhar com vocês, Mateus 13, 45 a 46 diz assim, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra e adquire. Esse é o reino de Deus. Quando foi anunciado até nós, quando chegou até nós, descobrimos descobrimos algo de muito valor. E o que nós fazemos? Nós abrimos mão de tudo o que temos, nós abrimos mão de tudo o que somos, e qualquer coisa que possa nos impedir de adquirir este reino, nós refutamos como algo sem valor. Porque nós entendemos que o verdadeiro valor está no reino de Deus, nele, na sua vontade para as nossas vidas. Então, e aí você entende o que é amar a Deus acima de tudo e de todos. E quando a sua alegria é imensa, aí você passa a ter um grande gozo, não só por amar a Jesus, mas você passa a ter um grande gozo por sofrer por Jesus. Este é a essência de quem ama a Jesus como seu primeiro amor. A Bíblia fala em Atos 5, 40, 41, dizendo assim, chamando os apóstolos, açoitaram-os e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então, quando Jesus for o teu maior amor, quando Jesus for o teu primeiro amor como igreja na terra, porque nós somos a igreja de Cristo, você só não vai ter a alegria de amá-lo, gente, é muito mais do que isso. Nós teremos a alegria de sofrer açoites, perseguições, por amor, por sofrer no nome dele. Esse é o grande problema da igreja levantada sobre a terra, da igreja que tem vivido muitas das vezes como igreja de Cristo, que ela veio e foi proposto para ela, que ela deve de amar ao Senhor, que ela deve de servir ao Senhor, não sei nem se ela deve de amar, mas que ela deve de aceitar o Senhor como Salvador da sua vida, se Senhor não sei, mas pelo menos como Salvador, para que ela possa começar a ganhar as coisas desse Salvador. E ela vem vindo para a igreja, e os primeiros dias parece que ela vai ganhar algumas coisas. E quando ela percebe que ela só não está ganhando aquilo que ela estava esperando, mas pelo contrário, ela está perdendo algumas coisas. E se ela não tiver esse amor dentro dela, ela vai abandonar sua fé já já. Porque ela não foi ensinada o que significa amar ao Senhor como sendo o seu primeiro amor. Porque estes homens do livro de Atos, eles sabiam o que era amar o Senhor como seu primeiro amor, como seu amor maior. A tal ponto de quando sofreram, gente, cá para nós, qualquer coisinha que você sofra, qualquer coisinha que eu sofra, se nós não tivermos entendimento desse amor maior dentro do nosso coração, nós já julgamos a Deus e falamos, aonde que ele estava? O que me adiantou ir para a igreja? O que me resolveu servir a Deus? Porque nos mentiram e nos anunciaram um evangelho que não é este evangelho da palavra. Porque o evangelho da palavra diz que eu preciso negar a mim mesmo todos os dias, tomar minha cruz e, se necessário for, morrer por amor a Jesus. O evangelho da palavra de Deus é um evangelho de morte para trazer vida e vida eterna. O eu tem que morrer, eu preciso morrer, a minha vontade precisa morrer, para que se estabeleça o reino de Deus e a vontade do Senhor sobre a minha vida e sobre a terra. O primeiro amor é quando nós somos constrangidos pelo Senhor. Não fazemos para que Ele nos ame mais. Querida, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa fazer nadinha para Deus te amar mais.
Se tem uma coisa impossível de acontecer com o Senhor, só tem uma coisa que para Deus é impossível. Porque a Bíblia diz que para Ele não há nada impossível. Então, eu não quero te ensinar nenhuma heresia. A única coisa impossível de acontecer é Deus deixar de te amar e de me amar. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o que tu faz ou deixou de fazer não vai aumentar ou diminuir o amor de Deus por você. Ele te ama, Ele nos ama, o amor dele é real, é verdadeiro. Mas, quando você recebe esse amor dele, você fica tão constrangido, mas tão constrangido, que aquilo que você passa a fazer porque você foi constrangido em amor. Pois, 2 Coríntios 5, 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando vós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É para isso que você vive? É para isso que eu vivo? Mas é isso que a palavra de Deus diz, que nós fomos constrangidos por ele que morreu por todos. E fomos tão constrangidos por esse amor, de uma maneira tal, que eu posso entender que agora eu vivo por ele que ressuscitou. E eu vou me mover, e a minha existência terá um fim, terá um propósito, viver constrangida por este amor, e por causa deste amor, servi-lo de todo o meu coração. É para isso, queridos, é para isso, amados, que nós fomos atraídos por esse amor. Nós passamos a andar exatamente assim, nós não vivemos mais para nós, mas nós vivemos para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Cristo vencedor, aquele que era, que há e que há de vir, e a Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Você pode dizer um amém e um glória a Deus, igreja? Diga para Ele que é o Rei dos Reis. Diga para ele, eu vou viver para ti, Senhor. Aplauda. Se você está aplaudindo que você está constrangida por amor a Ele, aplauda como aquele que é digno, porque Ele se entregou, Ele provou o seu amor para comigo e para contigo. E que isso realmente traga sobre a minha vida e a sua vida o constrangimento. Mas, só que tem um detalhe. Ele considerou que abandonar este primeiro amor, ou não tê-lo como primeiro amor, isso é pecado. Ele diz, então, lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te de onde caíste. E nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui. É por Ele. É Ele que convence. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E o Espírito do Senhor nessa noite está perguntando ao teu coração: lembra aonde você caiu? Lembra onde começou a esfriar esse teu amor? Tu lembra hoje por que Jesus já não é mais o teu primeiro amor? Tu lembra nessa noite porque Ele não é mais o teu amor maior? Tu amas. Tu estás na casa de Deus. Tu te assentas junto ao povo. E quando você pega o julgamento por aqueles que não vêm, então você se sente amando Ele muito bem. Porque afinal de contas, lá na tua casa, alguns nem quiseram vir. Você veio. Mas muitas das vezes, querido, nós viemos com uma atitude errada no nosso coração. Gente, querido, quantas das vezes o que te traz vir aqui na igreja não tem nada a ver com o Senhor? O que te traz aqui na igreja é porque tu vai encontrar os teus amigos, bater papo com eles, usar celular, mostrar o seu Face para o Face de quem está do seu lado, e sem sequer se preocupar realmente com verdadeiro amor ao Senhor. E que se não tivesse esse grupinho de amigos, e se não tivesse essa possibilidade de você ficar em toda essa carnalidade aqui dentro, você nem viria para esse lugar.
Então, muitas das vezes, querido, é isso que o Senhor está querendo falar conosco, comigo. E quero falar para você que enquanto eu preparava, eu comecei a rever isso dentro de mim. Senhor, por que eu estou na tua casa? Por que eu saio da minha casa e vou a cada reunião que tem lá? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? E você vai ver que se nós não vigiarmos e não nos arrependermos diante de Deus, nós vamos fazendo a coisa pelo automático, nós vamos fazendo a coisa pela aparência do homem, e nós não conseguimos amar a Deus e nem ter temor que um dia prestaremos conta daquilo que fizemos diante dEle. Mas temos muito mais medo daquilo que o homem possa nos cobrar na terra, como se o homem fosse maior que Deus. E tememos muito mais aquilo que o homem vê o que nós estamos fazendo. E se qualquer pessoa puder passar aí e notar, porque teve um tempo que estava escrito, proibido o uso de celular, mas por favor, a modernidade chegou, a tecnologia chegou, é muito mais fácil a gente andar com a Bíblia, é menorzinho, então nós não podemos mais, afinal de contas isso é antiquado. E aí você fica aí com ele, usando dele, para fazer aquilo que é da tua vontade, a tua carne. E às vezes você teme quando o homem passa perto de você e automaticamente no seu celular então entra a Bíblia. Mas até o homem passar perto de você, você estava mandando WhatsApp aqui dentro, tirando foto e enviando mensagem pelo seu Facebook. E aí você teme o homem e não teme a Deus. Isso não é o verdadeiro amor que nos leva a amar o Senhor e ter Ele acima de tudo e acima de todos. Então Jesus está chamando a atenção para que eles, para que verdadeiramente eles pudessem amá-lo. Mas eles já não amavam a Jesus com amor total, ou seja, com todas as suas forças. O que tem te feito esfriar na presença do Senhor? Às vezes são coisas que você busca de maneira deliberada. Pecados que você corre atrás. Você sabe que são, mas você os alimenta na sua vida. Às vezes o que te faz esfriar não é nem os pecados que você corre atrás, mas você vai se ambientando a um ambiente de pecado. Você vai passando a viver na roda dos escarnecedores. Você vai passando a viver nas más companhias. E a palavra de Deus é bem clara, que as más companhias corrompem os bons costumes. E isso vai esfriando. Você chegou na igreja tão cheio de amor. E talvez a própria igreja reunida aqui, por não ter Jesus como seu amor total, o seu primeiro amor, esfriou a sua vida. Talvez você chegou aqui e você conheceu pessoas que era a sua admiração, mas você descobriu que essas pessoas, elas não leem a Bíblia, elas não oram, elas não jejuam, elas vão levando a vida com Deus de qualquer maneira. E esse ambiente fez com que você pudesse esfriar o teu primeiro amor a Deus. Talvez, outras vezes, você vai ficando insensível, ou seja, a sua mente vai sendo cauterizada pelo pecado. Você começou, foi aquela imagem que você assistiu, foi aquele filme que você viu, e aquela cena que logo que você viu, você achou aquilo horrível. E você falou, meu Deus, que nojo, como pode? Mas você vai se enlaçando pelo pecado e o inimigo vai te fazendo a proposta e a tua carne vai sendo alimentada. No outro dia você assiste uma cena igual àquela ou semelhante e você percebe que você já não está mais com tanto nojo. Mas ainda você assiste e vê aquilo e diz, eu nunca vou fazer. Esse pecado não vai me enlaçar. Eu só estou olhando o que os outros estão fazendo e alguns até olham para não ter perigo de fazer igual. Eu vou ver o fim que isso aqui vai dar. Você já sabe que é caminho de morte, porque a Bíblia diz. Mas você, quando você percebe, você está enlaçado. E quando você percebe, você está andando por esse caminho. E este caminho agora não faz parte apenas de você olhar e nojar-se. A sua consciência ficou cauterizada. Aquilo que a Bíblia fala, nós só vamos dar a referência, nós não temos mais tempo para ler. E acho que eu já até perdi a minha referência aqui, porque agora já nem... 1 Timóteo 4, 1 a 2. Não precisa nem colocar, depois você lê em casa, se você está anotando. 1 Timóteo 4, 1 a 2, que agora nós precisamos ir para o final. Mas que realmente você possa, sabe, aos pouquinhos nós vamos achando
que isso não tem nada a ver, que isso não tira o meu amor por Deus, que isso não tira a minha paixão por Deus, que não ler a Bíblia, que não orar, que não viver em santidade, que não buscar a vontade dEle, afinal de contas eu amo, eu tenho servido, quando eu morrer eu vou para o céu, eu tenho a vida eterna, isso é que importa que eu vou ser salvo, e eu vou vivendo essa vida medíocre aqui na terra, e talvez eu possa ouvir, e nós possamos ouvir de Jesus, olha, mas eu tenho uma coisa contra você, eu tenho uma coisa contra você, Sinorá. Tu tem abandonado o teu primeiro amor. Você tem abandonado verdadeiramente aquela paixão e ter eu, o Senhor, como seu tudo, como seu primeiro. Nada, nada, nada além dele. Querido, é tão fácil você entender quem está em primeiro lugar na tua vida, antes do Senhor. Tudo que você devotar, adoração, tempo, prioridade, respeito, tuas forças, além de Deus, tudo que tiver em primeiro lugar que não seja Deus, você não precisa ter dúvida, você já não o ama como seu primeiro amor. Porque se você o amar como seu primeiro amor, Ele será o primeiro. Não será sua casa, não será sua família, não será seu noivo, não será sua namorada, não será os seus filhos. Tudo virá a partir de Ele ser o primeiro. E o que tem realmente tomado as tuas forças, o que tem tomado conta da sua vida, falta 3 minutos. Misericórdia, isso aqui é muito ruim, gente. Muito ruim. Mas tudo bem, né? Nós temos que obedecer. Então, temos 3 minutos para fazer o que tem que ser feito. Nem sei mais onde eu estou. Tá bom. Mas ele disse, lembra-te, arrepende-te e volta. Ele dá uma instrução, lembra de onde você caiu, te arrepende e volta. Se não, ele diz, eu virei contra ti e moverei o candeeiro. Ou seja, eu vou tirar a tua luz, porque a igreja não tem luz própria, eu não tenho luz. Nós brilhamos nas trevas, porque Jesus é a nossa luz. E nós vencemos as trevas, e vencemos o mal, e nos arrependemos dos pecados, quando essa luz é jogada em nós. E se o Senhor retirar esse candeeiro de ti, querido, aquilo que você acha que é pecado, passará a não ser mais. Você vai achar que isso não tem nada a ver. E outra coisa, se o candeeiro for movido de mim e de você nesta noite, significa que a vida no Espírito será retirada de nós. Se o óleo dessa unção for retirado de nós, saiba que você não terá fogo, paixão, força e labor para servir ao Senhor, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Porque sabe o que aconteceu a essa igreja? Esta igreja não ouviu e o candeeiro foi retirado. Esta igreja não ouviu e a chama foi apagada. Esta igreja não ouviu. E sabe em que estado ela se tornou? A igreja de Laodiceia hoje. Que Jesus está para o lado de fora, batendo a porta, pedindo se a igreja abre para ele entrar. Porque isso não é para incrédulos, não. Nós usamos muito quando vamos trazer um apelo. Eis que estou à porta e bato. Mas Jesus falou à igreja, porque ele estava do lado de fora. Quem está na tua vida? Quem está no comando da tua vida? É você ou é Jesus? Fica de pé, igreja.